Olha eu aqui de novo, voltei com vocês. Vamos falar então da mumificação. Esse é um assunto muito gostoso de estudar, viu? Bom, a vida após a morte. Isso era uma crença que os egípcios tinham. Eles acreditavam que após a morte existia uma outra vida, que a pessoa teria uma outra vida. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Outro ponto bastante curioso da religiosidade egípcia diz respeito à forma com a qual a morte era encarada por essa civilização. Para o povo egípcio, o falecimento era apenas um processo onde a alma se desprendia de seu corpo. Segundo suas crenças, uma alma poderia viver eternamente desde que encontrasse um corpo em perfeitas condições para se alojar. Por conta dessa crença, os egípcios desenvolveram diversas técnicas de mumificação. Então, aqui eu coloquei para vocês, olhe, uma múmia no sarcófago e uma múmia de um faraó. Gente, olha a perfeição, tá vendo? A pele secou, grudou no osso e não se desfez, né? Então é muito interessante esse processo que eles faziam de conservação do corpo. Para a alma voltar, isso na crença deles, né? Eles tinham que ter o corpo conservado, eles precisavam conservar o corpo. Então, eles tinham todo um processo, né, de lidar com aquele corpo para deixar ele conservado. Dependia muito das condições da pessoa, condições financeiras. Se fosse de uma classe social mais alta, por exemplo, o faraó teria condições de ter uma mumificação muito bem feita e o corpo dele resistiria mais ao tempo, né? Se fosse uma pessoa que não tivesse condições econômicas, né, que não fosse de uma classe social muito alta, eles também queriam fazer a mumificação, mas às vezes faziam uma mumificação assim, mais ou menos, né? E muitas vezes o corpo não se conservava durante muito tempo. Foram encontradas múmias no Egito de todo jeito. Múmia bem conservada, como essa que eu mostrei para vocês, e múmias que não se conservaram, né? Que se perderam com o tempo, se desfizeram, né? Porque não foi feita uma mumificação de acordo. Na mumificação, gente, o corpo da pessoa era todinho esvaziado. Então, eles tiravam tudo de dentro do corpo. O cérebro era tirado também, geralmente ou pelo céu da boca ou por dentro do nariz. Eles colocavam cânulas, né, que eles puxavam, eles sugavam o cérebro da pessoa e o corpo ficava todinho vazio. Aí depois o corpo era mergulhado no natrão, que é um tipo de um sal, né, que conservava, desidratava, tirava toda a água do corpo e o corpo ficava ali preparado para ser enrolado em faixas. E os órgãos, né, que eram tirados, eram postos em potes, né, e guardados também todos juntos ali com a múmia, né, com o corpo mumificado. Então, o corpo era todo enrolado, né, em faixas, como esta múmia que a gente tem aqui, ó. Algumas múmias levavam essa máscara mortuária, tá? Bem interessante, às vezes com as feições mesmo da pessoa que foi mumificada. Algumas vezes não, algumas vezes somente uma máscara mortuária. Mas, na maioria das vezes, as máscaras mortuárias representavam o rosto da pessoa que estava ali mumificada, né? Então, o corpo todo enfaixado, né? Passava-se uma resina para segurar essas faixas e o corpo era posto dentro de caixões chamados de sarcófagos, que eles eram todos decorados, né? E também uma outra coisa interessante que eles colocavam muitas vezes junto com a múmia eram páginas do livro dos mortos.
né, aonde eles acreditavam que o morto tinha que saber como convencer os deuses de que ele havia tido uma vida legal aqui na Terra antes de morrer, para que ele pudesse voltar a viver novamente, né? Bom, isso, gente, é uma crença, né? Aquele povo acreditava nisso. Não significa que realmente as múmias voltaram a viver, que aquelas histórias que a gente vê em filmes, né? De múmias, que aquilo lá é real, que as múmias sugam a vida das pessoas. Não. Aquilo é tudo para vender filme, né? Para a gente ir no cinema, querer assistir o filme. As múmias, elas existem, muitas ainda não foram encontradas, né? Até hoje ainda se encontram múmias perdidas lá pelo Egito. Bom, depois que um faraó era mumificado ou uma rainha do Egito, né? Eles eram colocados dentro das pirâmides. As pirâmides eram os túmulos dos faraós, né? Então, vamos ler aqui para entender um pouquinho sobre isso. A pirâmide, além de ser o túmulo dos faraós, também ostentava e exaltava o poder do faraó que a construíra, através da sua grandiosidade monumental e arquitetônica. Em outras palavras, a construção de uma pirâmide por um faraó era sinônimo de poder. Então, quanto maior a pirâmide, maior o poder daquele faraó. Então, a gente vê quantas pirâmides, né, esparramadas pelo Egito. Mas nós temos 3 pirâmides que são as mais importantes de toda essa civilização, né? E que elas duraram, chegaram até a nossa civilização contemporânea, que são essas que a gente está vendo aqui, as maiores. É a pirâmide do faraó chamado Miquerinos, de outro chamado Quefren e de outro faraó chamado Quéops. Esses 3 monumentos constituem um dos principais elementos históricos do Antigo Egito, né? Quéops, Quefren e Miquerinos, 3 faraós que construíram as as 3 maiores pirâmides do Egito. Mas não são as únicas, nós temos muitas pirâmides no Vale das Pirâmides, né? Bom, a pirâmide é um túmulo, né? Os túmulos eram importantes para a civilização egípcia, pois eles representavam a moradia da vida eterna. Quando a pessoa retornasse da morte, o túmulo seria o seu novo lar. Então, a múmia era colocada dentro da pirâmide. E haviam todos aqueles caminhos secretos dentro da pirâmide, né, para chegar até a sala onde seria colocado o sarcófago. Geralmente, as pessoas que construíam as pirâmides após a construção, elas eram mortas, para que não contassem para ninguém aonde era, né, a passagem secreta para chegar até onde estava o sarcófago com a múmia dentro, né? Aqui eu coloquei para vocês uma representação de uma hipótese de como eles arrastavam aquelas pedras gigantescas para construir as pirâmides, porque eram blocos de pedra mesmo, né? Então, aqui existem algumas hipóteses, né, deles estarem arrastando com animais, em cima como se fossem trenós, né? Tem alguns locais que levantam hipóteses de serem troncos, né, que vão rodando e isso era puxado em cima de rampas de areia que chegavam lá no topo da pirâmide. Então, isso ainda é uma interrogação, é uma curiosidade ainda que não se sabe ao certo como que essas pedras eram levadas a uma altura tão grande para, né, se formar, construir essas pirâmides, né? Numa época onde não tinha concreto, onde não tinha, como que fala, aqueles guinchos, né, para erguer essas pedras. Então, ainda é, né, um mistério para os historiadores e arqueólogos, né, descobrir como foi feito todas essas construções monumentais. Bom,
Para a nossa aula de hoje, é isso que nós veremos. Vem a atividade na apostila, página 13. Vocês vão realizar atividades 7 e 8. Uma dica bastante importante: adquiram o hábito de pesquisar, gente. Quando encontrarem dúvidas sobre um assunto, isso se chama atitude historiadora, né? Tenham o hábito de ir pesquisar, de ir procurar assuntos na internet, assistir videoaulas, coisas que possam trazer a vocês um conhecimento maior a respeito do assunto que vocês estão estudando. É muito importante a gente ter essa atitude historiadora, ok? Gente, por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço bem apertado virtual. Tchau, tchau, gente. Até. Fiquem com Deus.